Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui da UPA. Hoje eu vou falar sobre a parábola do semeador, então já deixa o seu like, já compartilha com o pessoal aí para poder ver o vídeo e comenta aqui embaixo o que vocês acharam no final do vídeo. Antes de começar, eu já vou deixar aqui uma lição de casa para vocês escutarem uma música que eu sou muito suspeita para falar, porque eu gosto muito, mas se você não conhece, eu convido você a escutar, que fala um pouco sobre o assunto. Ela é do Morada e se chama Desenvolvendo Amor. Eu até colocaria aqui, né, mas a gente não pode colocar, então fica aí de lição de casa para vocês escutarem. Bom, a parábola do semeador, ela se encontra em Mateus 13, do 1 ao 9. Então eu vou ler para vocês. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou. Porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu frutos, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, primeiro, para a gente entender um pouco, a maioria das parábolas elas eram ilustrativas. Então, Jesus falava parábolas ilustrativas. Mas somente quem tinha um relacionamento verdadeiro com Deus é que tinha a chave para interpretar de forma correta, né? Então, só quem tinha um relacionamento verdadeiro com Deus é que podia interpretar de forma correta. Jesus, ele dá essa interpretação, desce de algumas outras parábolas que tem durante a Bíblia, só para os discípulos. Então, esse versículo que eu li para vocês, do 1 ao 9, ele está contando para todo mundo, mas ele só vai explicar como que funciona, da interpretação da parábola lá no 18 do 23, que depois a gente vai ver. Então, ele só dá essa interpretação para os discípulos. Bom, então vamos começar com a parábola. A gente leu que de cada 4 sementes, uma só se vinga, uma só semeia. Quais são essas 4 sementes? A primeira, ela vai ficar no meio do caminho, que está no versículo 4. A segunda, ela vai ficar no pedregal, que está no versículo 5 e no 6, a gente consegue ver isso. A terceira cai nos espinhos, e eles sufocam, no versículo 7. E a última cai em terra boa, que está no versículo 8. E o que isso tem a ver com a gente? Agora eu vou explicar para vocês um pouco sobre o que quer dizer cada uma dessas sementes, que caem nessas terras. A primeira que fica no meio do caminho são aquelas pessoas que não sentem o amor pelo Evangelho, que escutam, mas não sentem o amor. E a gente pode ver isso no versículo 19, que eu vou ler para vocês. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Aquele que foi no pedregal, eu vou ler para vocês João 6, do 60 ao 66, para entender um pouco. Diz assim: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Dura é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e o que havia de trair. E prosseguiu: Por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, senão pelo Pai lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Bom, alguns discípulos eles estavam escandalizados na passagem de João com as coisas que Jesus estava falando. E eles partiram. Então, essa que fica no pedregal são aquelas pessoas que elas se escandalizam. Elas escutam, mas elas se escandalizam com o que está escrito na Bíblia. A terceira, que cai no meio dos espinhos, são aquelas pessoas que elas recebem a palavra com uma boa intenção, mas por causa da família, as amizades, enfim, aquelas pessoas que você anda, o seu convívio, elas vai sufocar elas e aí elas não vão continuar. Então, elas realmente recebem, mas meio que, as influências do mundo vão fazer com que ela saia e que sufocam ela.
E a quarta, que é cair em terra boa, são aquelas pessoas que ouvem, aceitam e elas enfrentam as dificuldades. Porque a gente sabe que na Bíblia não tem nenhum lugar da Bíblia que vai falar assim, ó, você vai ser cristão e você não vai passar por dificuldades. Muito pelo contrário, na Bíblia a gente tem várias passagens que falam que a gente vai passar por dificuldades e essas pessoas que caem em terra boa são aquelas pessoas que elas vão ouvir e elas vão entender que vão passar e elas realmente passam por essas dificuldades. E eu vou ler para vocês que está no versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Tá, Estela, já entendi tudo isso. E o que eu queria deixar para vocês é que ouvir e compreender a palavra, ela vai resultar em frutos, né? Só quem escuta e quem compreende, quem ouve e compreende as palavras vai resultar em frutos. E o que acontece é que muitas pessoas elas acabam recebendo a palavra, mas elas abandonam ou perdem o comprometimento por alguma fraqueza ou por alguma dificuldade ou por buscarem coisas terrenas. Então, essas pessoas elas escutam, mas na primeira, sei lá, vê que o mundo é mais atraente ou na primeira dificuldade ela vai sair. E a gente pode ver que existem vários níveis de quanto dará frutos, né? A gente viu 4. Mas existem somente 2 solos. Aquele que ouve, recebe a palavra e compreende, né? E pratica, que vai dar os frutos. É aquele que não faz isso. Então, existem várias formas de dar, mas só 2 solos. E eu queria que a gente pensasse mesmo, sabe? Porque, como eu disse, existem só 2 solos, aqueles que compreendem, que recebem, que praticam a palavra e aqueles que não fazem isso, que na primeira dificuldade já desistem. E eu queria que realmente a gente pensasse, sabe? Qual solo a gente se encaixa pra gente avaliar mesmo isso, porque às vezes não vai ser fácil, sabe? Em nenhum lugar tá escrito que vai ser fácil, pode ser até que a gente acaba vendo várias pregações que falam que, nossa, você vai ter bênçãos na sua casa, não vai acontecer nada de errado, mas na verdade não, né? Só que pra mim o principal é que a gente vai passar por dificuldades, mas Jesus venceu o mundo e ele vai voltar pra buscar a gente, então que a gente realmente fique firme nisso, né? De saber que existem 2 solos, ou você lê, compreende, pratica a palavra, ou você não faz isso e aí você não serve de nada, né? Todas as outras sementes que caíram no outro solo morreram, elas não produziram frutos. Então, que a gente realmente pense nisso, que a gente comece a compreender e praticar a palavra. Porque a Bíblia é o que a gente deve seguir mesmo. Tudo que está aqui a gente tem que seguir. E tomar cuidado mesmo com alguns... Porque a gente vê que tem algumas pessoas, alguns pastores, enfim, que acabam distorcendo a Bíblia. Justamente porque não entendem, não compreendem de verdade. E como eu disse no começo, só aquelas pessoas que tinham um relacionamento verdadeiro com Deus, elas compreendiam de forma correta. Então, para a gente realmente entender a Bíblia, a gente tem que ter um relacionamento com Deus, senão a gente vai até compreender, mas não da forma correta. A gente vai compreender da forma incorreta e vai começar a passar dessa forma incorreta para as pessoas. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse, fica aí a dica para escutar a música. Ela é muito legalzinha, ela fala bastante sobre isso, né? Fala sobre como a palavra é uma semente e como o nosso coração é uma terra boa. Então, enfim, escutem. E é isso, compartilhem com seus amigos, curtam, comentem aqui o que vocês acharam, o que vocês acham, se vocês discordam de alguma coisa. Vamos bater um papo. E é isso, gente. Beijo, tchau! Nossa, pai, eu acho que eu pulei uma parte.